Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais uma quarta-feira juntos, mais um Café com Destino começando. Essa semana tá especial, hein, meninos? A série Como a Espiritualidade Pode Mudar a Sua Vida. Como você criar uma rotina espiritual, entender um pouquinho mais das coisas espirituais, pode aliviar a sua caminhada aqui na Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Destino. Nós estamos aqui, eu, Wesley, Teixeirinha. Vocês estão aí, meninos? Sim! Estamos aqui todos os dias pelas manhãs para o Brasil e para o mundo. Eu sei que tem gente aqui no Café com Destino, alunos, que nos assistem de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e pelo mundo afora. Se você está assistindo Café com Destino, é um aluno nosso aqui de outro país, vai agora nos comentários e coloca de qual país você está nos assistindo. Um beijo para Angola, um beijo para Moçambique, que eu já estive e nos receberam com tanto amor e carinho. Portugal, que eu sempre estou fazendo eventos e os portugueses nos recebem com tanto respeito, com tanto carinho. Eu amo Portugal, abençoo essa nação. E os brasileiros que moram em outros países que não são de língua portuguesa, como Estados Unidos, Japão, Europa, muita gente que mora, brasileiros que estão fora do país, mas nos assistem, coloca aí qual país você está nos assistindo, tá bom? Wesley, qual é o país que você tem um sonho de conhecer? Mas você não pode, você gostaria muito, mas não pode. Estados Unidos. Estados Unidos. Vamos fazer uma campanha, gente, para o Trump liberar o visto do Wesley, que é o sonho dele. A gente faz uma vaquinha aqui, paga a passagem dele. O Trump só precisa liberar esse visto. Vai lá no direct do Trump. Vai lá no direct e briga com ele, Wesley. Se todos os alunos forem lá no direct. Como Trump libera o Wesley, é capaz dele liberar, né? Ou bloquear para sempre. Vamos na aula de hoje, nós estamos na série Como a Espiritualidade Pode Mudar a Sua Vida, e hoje eu quero te ensinar a diferença entre as batalhas divinas, ou seja, aquelas que Deus enviou na sua vida, e as lutas que você criou com o teu comportamento e com as suas decisões erradas. Existem dois tipos de luta na nossa vida. A divina é a que você cria. Aliás, eu tenho uma pregação que fala sobre isso, Wesley. Procura aí no YouTube qual é a pregação. Não lembro se era lutas divinas. Uma pregação antiga que eu tenho, mas que eu quero que nossos alunos assistam, que eu explico em formato de pregação como existem lutas que nós passamos, que Deus envia para nos fortificar, nos amadurecer, fazer-nos passar para a próxima fase. E existem lutas que a gente está passando, que é geralmente aquelas que a gente já não está aguentando mais, que são as que a gente criou. São as lutas que a gente provocou com o nosso comportamento, né? Então você pode, depois dessa aula, procurar no YouTube. Existem dois tipos de luta. É o nome da mensagem no meu canal de YouTube. Existem dois tipos de luta na nossa vida. É o título da pregação. Existem dois tipos de luta na nossa vida. Não deixe de assistir essa pregação. Ela é antiga, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, então você vai receber como revelação na sua vida. Ou seja, muitas pessoas estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, frustradas na vida, não porque estão lutando as batalhas de Deus, mas porque estão colhendo as consequências do que plantou. Ou seja, tem confusões familiares que você fez por merecer para aquilo acontecer. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. A Bíblia diz, a Bíblia é tremenda, gente. Quando a gente estuda a Bíblia, que quando Davi errava em alguma coisa, Teixeirinha, a Bíblia sempre fala assim, e aquilo lhe pesou o coração. O que é isso? Qual é o sentido bíblico disso? Que quando Davi fazia algo, às vezes que nem era pecado, mas que ele não devia ter feito, o coração dele pesava. Ou seja, o temor que ele tinha por Deus era tão grande que quando ele fazia algo que você não podia ter feito isso, o coração dele pesava e rapidamente ele ia lá consertar, se arrepender e consertar. E essa semana, eu estava numa discussão com a minha filha mais velha, por causa de uma situação em que ela fez o contrário do que eu pedi para fazer, e eu falei um pouco mais alto com ela, eu falei alterado com ela, eu falei, você não podia ter feito isso, papai não quer que você faça, pá. E no outro dia, ela veio conversar comigo e falou assim, pai, ó, o senhor estava certo
é porque eu realmente não devia ter feito o contrário, o senhor me orientou, mas o senhor também errou, porque o senhor falou num tom de voz alterado comigo. Quando ela falou isso, me pesou o coração. E ao invés de eu defender a minha causa, mas eu sou seu pai, eu falo como eu quiser, mas você me desobedeceu, eu falei assim, Júlia, a gente não precisa entrar num conflito, porque você errou em desobedecer e eu errei na forma desproporcional que eu reagi. Eu quero lhe pedir perdão, filha. Ela chorou e falou, pai, também te peço perdão. E a gente resolveu. Por que eu estou lhe explicando essa história tão íntima, tão particular? Porque existem pequenas coisas que se a gente não consertar, se a gente não fizer direito, se a gente não tiver um comportamento correto, a gente vai criar um problema, seja na família, seja nas finanças, seja nas emoções, nos relacionamentos, nas amizades. Então, eu decidi levar um tipo de vida, eu não sou perfeito, então eu erro, mas eu decidi levar um estilo de vida que, caso eu errar, por temer a Deus, meu coração vai pesar, eu vou perceber que eu errei e rapidamente, ao invés de ter orgulho, mas ela que tem que vir, ou vergonha, não, agora já fiz, deixa pra lá. Não, eu vou lá resolver. Eu vou lá, se eu tiver que me humilhar, pedir perdão, eu vou fazer e acabou. Eu vou resolver a situação. Então, muita gente está passando por problemas pesados porque essa pessoa criou essa situação. Ela plantou para colher. Mas a espiritualidade nos ensina a discernir, ou seja, a rotina espiritual que a gente cria, de consultar a Deus todos os dias através da palavra e da oração, faz com que a gente discerna a luta que veio de Deus, fala, isso aqui é uma prova que veio para me fazer melhor, ou algo que a gente plantou e está colhendo, ou seja, lutas que a gente criou, batalhas que a gente resolveu entrar sozinho, não tem nada a ver com Deus. Então, tem uma pesquisa do Instituto Barna que revelou que 67% das pessoas que foram entrevistadas reconhecem que os momentos mais difíceis das suas vidas estiveram diretamente ligados a decisões que eles tomaram sem reflexão ou sem oração. 67%, Wesley Teixeirinha, das pessoas reconhecem, das pessoas que passaram por essa entrevista, que os problemas que elas tiveram na vida foi porque elas agiram errado ou tomaram decisões sem orar. Ou seja, eu poderia usar essa entrevista, essa pesquisa do Instituto Barna, que é muito famoso em pesquisa, para dizer que 67% ou quase 70% dos problemas que a gente passa, a gente mesmo criou. Só 30% Deus está enviando, Deus está permitindo para nos fazer crescer, amadurecer, conhecer alguém naquele problema, para elevar a nossa fé. Ou seja, existiram, biblicamente falando, situações em que Deus permitiu problemas na vida de Abraão, permitiu problemas na vida de Jacó, para levá-los para outro nível de fé. Foi o próprio Deus que enviou o problemaço para Abraão, dele ter que sacrificar o próprio filho Isaac. E o mesmo Deus foi lá no último dia e falou, não precisa, seu coração agora está revelado, todos sabem que você é obediente. Por isso ele foi chamado o pai da fé, e também porque obedeceu em Gênesis 12, saindo da sua terra, da sua parentela, indo para a terra que Deus ainda iria mostrar. Ou seja, existem situações difíceis, confusas, que chegam na nossa vida, que são lutas divinas. Mas essas são apenas 30% das nossas lutas. E essas lutas geralmente são leves, é só para nos amadurecer, é só para nos levar para outro nível. Leve que eu digo, não quer dizer que não serão difíceis, mas não vão roubar tua paz, não vão roubar teu sono, vão ser coisas que você vai atravessar, vai aprender e vai superar. Mas as lutas que a gente entra porque tomamos decisões erradas, porque tivemos um mau comportamento, porque não nos arrependemos quando erramos, porque não pedimos perdão para quem tinha que pedir, por orgulho, por vergonha, pelo que for, a gente cria quase 70% dos nossos problemas, e esses problemas são os que nos colocam na parede. São esses problemas que nos adoecem, são esses problemas que tiram nossa paz, são esses problemas que roubam nosso sono. Vamos para a base bíblica de hoje. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja, Pedro, que passou por tudo que passou, está falando o seguinte: vocês que já são espiritualizados não sabem
que de vez em quando aparece um problema para nos provar. O que é uma prova? É quando o fogo vem sobre o ouro para poder prová-lo. O que é provar? Tirar o que é terra, o que é cobre, o que é metal estranho e deixar só o que é ouro. Provar é purificar. Então, quando a gente fala, estou passando por uma provação, a gente leva como dificuldade e tal, até porque mas biblicamente é uma limpeza. Deus está limpando aquela pepita de ouro, preparando ela para ter valor. Para não ser confundida com uma terra ou uma pedrinha qualquer. Então, as provações permitidas por Deus são para nos valorizar, nos limpar. Provérbios 19:3 diz: a insensatez do homem arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Olha só, Provérbios, o livro da sabedoria que Salomão escreveu, diz que o homem erra pela insensatez que tem, arruína a sua vida e depois ele vai culpar quem? Vai culpar Deus. Vai culpar o Senhor. Aqui em Provérbios deixa claro que a insensatez, a falta de sabedoria, a falta de poder de decisão correta, o comportamento difícil que você tem, te faz arruinar um monte de coisa na tua vida. E quando um monte de coisa é ruim, você fala, mas eu orei e nada aconteceu. Porque você orou, mas estava com um comportamento ruim. Porque você orou, mas não deu a resposta certa na hora. Porque falou que não era para falar, decidiu que não era para decidir. Então não é o ato religioso de dobrar o joelho que garante alguma coisa, mas você obedecer à instrução divina. Então hoje nós precisamos sair dessa aula com a consciência de que nós precisamos a cada dia mais aumentar o nosso nível de sabedoria para podermos decidirmos certo e evitarmos os problemas desnecessários. Vamos aqui para o nosso personagem bíblico de hoje, que é Moisés. É interessante que Moisés, Wesley, você que é um profundo estudioso, na verdade um especialista mosaico, né? Você que, assim, eu acho que depois do próprio Moisés, você que entende mais de Moisés, né? Ele era matar no lugar de Josué. Você seria Josué. Exatamente. Me diga uma coisa, os problemas que Moisés passou na vida, foi Deus que enviou ou ele que causou? Então, aí a gente vai entrar numa linha tênue, uma linha fina, que eu não posso falar assim com certeza. Então vamos lá, o primeiro problema, que é ele ter sido largado pela mãe no rio. Não foi culpa dele. Não foi culpa dele, então foi Deus que enviou esse. Sim. E esse problema virou em bênção para ele? Com certeza. Claro, ele foi criado como príncipe do Egito ao invés de escravo. Então olha só, problemas que Deus envia sempre te promovem. Agora, quando ele tinha 40 anos de idade, ele resolve matar um cara na raiva. Ele vê um egípcio batendo num hebreu, fica com raiva, bate no cara até morrer, esconde o corpo do cara na areia, o pessoal descobre isso e ele tem que fugir. Esse é um problema que Deus enviou ou que ele criou? Ele criou. Então, existem problemas na vida que Deus envia, outros a gente cria. As consequências são completamente diferentes. Deus pode usar tudo a teu favor? Deus é Deus, gente. Ele é gracioso e misericordioso e ele pode usar até mesmo o teu erro para transformar em uma bênção. Só que as consequências são inevitáveis. Então Moisés teve que fugir do Egito e agora não é mais príncipe, é fugitivo. E ter que se refugiar numa terra chamada Midian. Então nós temos que entender, isso confundiu a identidade dele. Ele nasce hebreu, é criado como príncipe do Egito e agora está em outra terra chamada Midian. Ou seja, tudo isso aos 40 anos de idade. E ele fica lá até os 80. E a gente sabe que Deus transformou isso também, apesar dele ter perdido mais 40 anos, transformou em bênção, porque lá ele conheceu Jetro, aprendeu muito sobre aspectos espirituais, casou-se, montou família e voltou preparado para ser o libertador de Israel. Então, assim, só que quando você toma decisões que criam um problema para você, você atrasa muito a tua vida. Então, olha só, tem uma pregação minha no YouTube que se chama Pare de Criar Problemas. Pare de criar problemas. Assiste essa pregação. Eu preguei na Conferência Destino de 2022, se eu não me engano, ou 2023. Mas foi 2023. Pare de criar problemas. Assista isso. Ou seja, porque às vezes você está criando problema e só atrasando a tua vida. E depois você acha que foi no domingo à noite na igreja, porque vai vir na escola de sabedoria,
partir de 4 de agosto, a gente está aqui na Escola de Sabedoria toda segunda-feira, presencialmente, gratuitamente. Você acha que é suficiente? Aí, é o teu comportamento que determina, gente. São tuas ações, tuas decisões. Aqui, no Café com Destino, em qualquer outro programa nosso que você frequentar e assistir, você vai aprender o caminho, mas só vale se praticar. Então eu preciso te alertar de que existem problemas que estão na sua vida que você não era para estar passando. Então, atenção a partir de hoje. Cuidado a partir de hoje. Porque segundo nós lemos nas estatísticas, é 70-30. 70% dos problemas você cria, 30% Deus envia para aumentar a tua fé, para te treinar, para te levar para outro nível. Então eu vou te dar aqui 5 sinais que você está numa batalha hoje que foi causada por você e não foi enviada por Deus. Número 1, você entrou nessa batalha, nesse problema, sem orar ou sem pedir direção a Deus. E abri uma empresa, e me casei, e estou namorando, e meu amigo novo que eu botei dentro de casa, e essa decisão que eu tomei, e me mudei de país. Orou, consultou a Deus? 2, consequências negativas vieram rapidamente. 3, você teve que forçar portas para entrar ou até manipular situações para acontecer. Com Deus não tem manipulação nem forçação, não. 4, a paz interior foi embora, você ficou sem paz. 5, essa luta nunca te amadurece, só te consome. Tá aqui 5 características de que você está numa batalha que não era sua, que não era para você, mas que você causou. Você entrou sem pedir oração ou direção divina, as consequências negativas apareceram rapidamente, você teve que forçar portas ou até manipular situações, a paz foi embora. E 5, essa luta não está te amadurecendo, só está te adoecendo, só está te consumindo. Então fica aqui a dica de hoje sobre espiritualidade. Quanto mais rotina espiritual você tiver, menos lutas erradas você entra na vida. Eu sei que existem lutas que você não criou, mas vai ter que lutar, que são as que Deus envia. Mas essas são poucas, são breves e sempre te abençoam, sempre te levam para outro nível, sempre te colocam em outra situação melhor. Então não deixe de estar conosco aqui diariamente no Café com Destino às 6h57 da manhã, porque é aqui que você aprende a vida, porque a escola não te ensinou. Não te ensinou a lidar com o dia a dia. Você tem que lidar com dinheiro todo dia, tem que lidar com as emoções tua e a dos outros. Você tem que lidar com decisões difíceis, você tem que lidar com o mundo espiritual. E então aquilo que a escola não te ensinou, o Café com Destino está aqui de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, te ensinando, e a aula de amanhã vai ser poderosíssima. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, às 6h57 da manhã. Como ganhar o mundo sem perder a sua alma? Essa imersão de 12 meses vai mudar completamente a tua visão e principalmente a tua mentalidade. Nós vamos te provar de forma milenar, científica, que prosperar é uma necessidade para quem quer ser escutado nessa geração. Serão 12 meses de curso e treinamento, 48 aulas em uma plataforma exclusiva somente para os nossos mentorados e alunos, 24 aulas somente comigo e também mais 24 com especialistas do mundo inteiro, especialistas em finanças, administração, mentalidade e multiplicação de riqueza. Tudo protegendo o que mais importa, a sua alma. Além disso, serão 12 livros digitais com conteúdo exclusivo, exercícios de fixação, para você poder absorver toda a profundidade deste curso. É uma experiência única e a primeira conferência de riqueza baseada 100% em princípios milenares. O acesso a esta conferência, junto com a mentoria online, é feito exclusivamente através do Destinados à Riqueza. Garanta sua vaga agora e vive essa experiência de participar, algo único que vai mudar sua jornada para sempre. Destinados à Riqueza.